Hoje nós temos a alegria também de fechar uma série de estudos. Nossa igreja é uma igreja que ama, que valoriza, que prioriza a Bíblia. E nós temos um programa, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. E domingo de manhã, em todos os nossos tempos, nós estudamos a Bíblia. Não é que no domingo à noite também a Bíblia não seja estudada, mas domingo de manhã nós temos uma proposta diferente, sistemática de estudo da Bíblia. Se você frequenta esse culto aqui domingo de manhã, num período de 7 anos, você vai estudar a Bíblia toda, de capa a capa. E hoje nós vamos ter a alegria e o privilégio de fechar, concluir o livro do profeta Ezequiel. Você pode aplaudir a Jesus bem forte por isso? Eu vou pedir que você aplauda mais forte, porque eu estou muito feliz por várias razões. Eu falei aqui isso várias vezes. Eu nunca tive a oportunidade de sistematicamente aqui domingo de manhã, ou em qualquer momento da vida, estudar essa porção da palavra. E nós temos aprendido tanto com o profeta Ezequiel. E nós, claro, vamos concluir Ezequiel, mas a nossa jornada de estudo bíblico, ela segue. Aqui está todo o nosso currículo que nós vamos estudar nesse ano. Então é importante que você saiba, na largada do ano, nós já temos planejado, organizado tudo que vai ser estudado aos domingos pela manhã, aqui na igreja. Estamos fechando a primeira parte aí que você está vendo, Ezequiel, e temos a segunda. Nós vamos agora para as epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E enquanto esse material está aparecendo aqui, eu quero mostrar para você que nós já temos todo esse material disponível. Está lá embaixo, aqui no Templo Central. Nós andamos uma semana na frente do que é a igreja toda. Então a igreja toda vai terminar Ezequiel domingo que vem. Nós já fazemos isso com um domingo de antecedência. E quando for, tem a arte aí do material também de 1 Timóteo já, obrigado. Domingo que vem nós já vamos mergulhar nesse material e eu quero convidar você. Nós temos ele para todas as faixas etárias. Terminando a celebração, não saia daqui sem conhecer. Lá embaixo, nossa equipe está disponível. Nós temos todos os materiais, material para adultos, está aqui na minha mão. Tem aqui o material para adolescentes, que está aqui, nossa classe de adolescentes que se reúne paralela a essa. Temos o material de 0 até 3 anos de idade, todos eles estudando o mesmo conteúdo. Temos o material de 4 a 6 anos, temos aqui o do professor e do aluno, e temos o material de 7 a 11 anos. Tudo isso já disponível. A vantagem desse cronograma é que toda a família estuda a mesma coisa. Então, ao longo da semana, você vai poder sentar na mesa com a sua família e poder debater esse tema tão querido. Vamos lá então, abre comigo no livro de Ezequiel, capítulo 47. Quero convidar você a dar uma olhadinha aqui. Nosso tema hoje é Ezequiel, capítulo 47 e 48. Os 2 últimos capítulos dessa revelação. E um título que ajuda você a entender, a resumir tudo isso, é o Rio da Vida e a Nova Cidade, o Senhor está ali. Vamos ler juntos? Eu quero que você leia comigo o tema. A gente vai ler Ezequiel 47 e 48. E o subtema que aí está bem forte, em uma só voz. Vamos voltar então, nosso tema é Ezequiel 47 e 48. Subtema, o Rio da Vida e a Nova Cidade, o Senhor está ali. Vamos ler aqui de cima, 1, 2, 3. O Rio da Vida e a Nova Cidade, o Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso texto áureo, um versículo que resume bem tudo que nós vamos estudar nessa manhã. Eu quero ler com você também bem forte. Tome seu ar, levante seu pulmão, tá? Em Ezequiel 47, versículo 9. Lê com toda a sua voz. Glória a Deus, profecia conhecida do livro de Ezequiel. Nossa leitura proposta hoje, vamos fazer daqui a pouco, Ezequiel 47, versículo 1 a 12, eu vou ler o primeiro, você vai ler o segundo. E a nossa verdade prática diz: o rio de Deus traz vida, cura e restauração, apontando para a plenitude da salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estudar isso. Vou pedir ao pessoal do louvor no final que prepare aí águas purificadoras. Eu quero fechar cantando essa canção, mas vamos ler juntos então Ezequiel capítulo 47, versículo 1 a 12. Eu vou ler o primeiro.
Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíram águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde passar este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo onde quer que passe esse rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Pai, fala conosco nessa manhã, que estejam atentos os nossos ouvidos, que esteja aberto o nosso coração, a Tua palavra que será ministrada nesse lugar. Que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente, Pai, o Senhor falou aos nossos corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, o nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Bom, fechando esse grande livro de Ezequiel, nós já aprendemos muito, mergulhamos muito, investimos quase 3 meses da vida, da manhã dessa igreja, para guardar no nosso coração, agasalhar na nossa alma, algumas lições do livro de Ezequiel. Mas a primeira delas, ela foi ministrada pelo pastor Samuel aqui, abrindo essa série de estudos, foi quando Ezequiel teve a primeira visão. Ezequiel, nós conhecemos já toda a história, levado cativeiro, na Babilônia, na beira do rio Quebar. A Bíblia diz que o Senhor aparece para Ezequiel naquele lugar. E a visão que Ezequiel tem é uma visão aterrorizante até aquele momento. Ezequiel percebe, ele é levado ao templo e ele tem uma visão de um ser que é tirado em cima de um trono, nós vimos isso. E aquilo representava a glória de Deus deixando o templo, a glória de Deus deixando Jerusalém. E ele observa aquilo, depois de tudo que eles passaram, o cativeiro, a dor do cativeiro. E dali para frente, você pode ler praticamente 30 capítulos desse livro, aonde Deus corrige, aonde Deus exorta, aonde a linguagem é direta, é ostensiva, é gráfica. A gente às vezes até olha tudo isso e se assusta um pouco por algumas coisas que estavam lá. E isso não é novidade. O próprio profeta Jeremias, e na segunda ministração, eu lembro que eu chamei aqui algumas pastoras, nós temos aqui 3 profetas simultaneamente profetizando e falando à nação de Israel. Nós temos Jeremias, que ficou para trás, e nós estudamos Jeremias e Lamentações de Jeremias. Nós temos Ezequiel, que está no exílio, agora falando e ministrando ao coração desse povo. E nós temos Daniel, que nós vamos estudar no próximo trimestre, que está dentro do palácio. Durante 30 capítulos, nós choramos juntos.
Durante 30 capítulos, praticamente, nós olhamos para aquilo, e a pergunta que nós fizemos aqui, lendo o texto, foi a mesma que o povo fez no cativeiro: quando é que esse cativeiro vai findar? Quando é que a glória de Deus finalmente vai retornar para Jerusalém, para o templo, para as famílias? E nós fomos vendo essa história se desenvolvendo. A partir ali do capítulo 30, já começa a mudar um pouco a tônica já começa a ser uma tônica de restauração. O templo cai, junto com o templo, o orgulho do povo também é derrubado, e agora Deus começa a operar o seu projeto de restauração. Quando o orgulho é quebrado, quando as desculpas são deixadas para trás, quando o povo finalmente reconhece o porquê do tratado da correção de Deus. E nós tivemos aí vários capítulos, várias lições que construíram até esse momento. Nós tivemos Ezequiel 37, estudamos aqui juntos um texto conhecido, um vale de ossos sequíssimos, uma visão também de terror, onde Deus coloca o profeta e fala, e pergunta para Ezequiel: poderão porventura esses ossos sequíssimos reviver? E naquele ambiente, fazendo o que ninguém fez, Deus fala para Ezequiel: profetiza nesse vale de ossos secos, profetiza para que eles comecem a ter vida. E ele ouve e atende a voz de Deus, e nós conhecemos a história. Vem o som de vários ossos, depois ele profetiza ao Espírito nos 4 cantos da terra, e daquele vale de ossos secos se levanta um grande exército. A história continua seguindo, nós estudamos a batalha escatológica, Gog e Magog, e todo esse processo de restauração da nação, do retorno da glória, ele vai sendo desenhado, anunciado, vai sendo construído por Deus, e nós juntamente com o povo perguntamos: como esse processo vai acontecer? Como é que essa glória vai retornar? A presença de Deus retornando a Israel, a presença que no capítulo 1 saiu, agora ela se prepara para retornar. E do capítulo 40, que são as 2 últimas unidades, nós começamos a perceber isso. Pastor Enoque ministrou aqui no último domingo falando sobre o templo, a promessa, o retorno do povo. E agora nós vamos ter aqui um dos textos para mim mais simbólicos, porque ele fala não apenas da restauração do templo, da restauração física, daquilo que poderia ser visto, tocado, mas esse texto fala de um cenário que é um cenário mundial, um cenário que cobre toda a terra, um cenário espiritual, um mover de Deus que ia muito além da restauração para aquele momento, um mover de Deus que se estende até os dias de hoje. E algo que nós estamos observando se cumprir diante dos nossos olhos. E essa profecia aqui é uma profecia que o povo olhou e aguardou o cumprimento, e nós também temos a oportunidade de olhar e aguardar parte do cumprimento dela. E nós lemos e conhecemos toda essa história. Esse texto é um texto que usa uma figura que para nós é muito preciosa. Ela fala de água. Quem aqui ama água? Dê um brado de glória a Deus bem forte se você ama água. Água é bom demais. Chuva é bom demais, né? Ou coisa boa é a gente tomar um banho de igarapé. É gostoso demais, né? Banho de rio, banho de mar. Coisa boa é a gente tomar um banho demorado, né? Todo mundo gosta de vez em quando tomar banho demorado. É uma cultura. Inclusive, na Amazônia e no norte do Brasil, nós temos cultura de abundância com água. E às vezes, quando a gente lê um texto como esse, ele não faz muito sentido para a gente. Por quê? Porque nós vivemos numa bolha. Gente, aqui a gente usa água para tudo. A gente usa água para lavar calçada, né? A gente acha que isso é normal no mundo todo. A gente pega a mangueira, né? E coloca o balde e joga a água fora. Aqui, qualquer lugar que você olhar, dá água. Vou dar um exemplo para você. Você olha para frente da cidade, o que você vê? Água. Se você olhar para cima, nessa época você vê o quê? Água. Se você cavar o chão, é impressionante, Belém, porque você cava meio metro, o que tem lá embaixo? Água. E tem lugar que não precisa nem cavar não. Belém tem 28% do seu território abaixo do nível do mar. É só chover um pouquinho, a gente está vendo aí, precisa nem cavar, a água já fica acumulada por cima. Então, para mim e para você, talvez um pouco disso aqui não faça muito sentido. Mas quando Ezequiel profere isso, naquele ambiente, no meio de um ambiente seco, de deserto, aquilo era um desafio para eles. Água sempre foi um desafio para a nação de Jerusalém. Os jebuseus, quando eles construíram a cidade, olha que coisa, né? Existe uma nascente, uma fonte, a fonte de Gion, que é a fonte que até hoje abastece a cidade de Jerusalém. Eles criaram a cidade, a fonte ficava para fora da cidade, e eles fizeram um túnel para que essa água pudesse chegar até a cidade de Jerusalém, porque sem água nenhuma cidade vive.
O interessante é que quando Davi foi tomar a terra dos jebuseus, cidade de Jebus, para transformar ela em Jerusalém, adivinha por onde Davi invadiu a cidade? Justamente pelo túnel de água. A água era tão importante e tão escassa dentro daquela cidade que Davi descobre por onde é que a água entra. Os soldados de Davi entraram pelo túnel de água. O tempo passa e o rei Ezequias, isso, se você olhar, quem for a Jerusalém, está lá até os dias de hoje. Ele construiu, na verdade, o que ele fez? Ele murou o entorno dessa fonte e ele também construiu um túnel mais fortificado, melhor. Por quê? Porque eles entendiam a importância da água. O tempo foi passando e a história registra, quem vai a Jerusalém tem uma saída, tem um aqueduto que foi feito por Pôncio Pilatos na época de Jesus, para trazer água de fora, porque a cidade começou a crescer e avançar muito. Mas água sempre foi um desafio muito grande quando nós olhamos para Jerusalém. Existem algumas pequenas nascentes, fora dessas, que são, como nós poderíamos chamar de um olho d'água, que dá parte do ano, que dá alguma água, mas nada capaz de alimentar a cidade toda. Agora nós, por outro lado, olhamos para profecias rio, a gente olha onde não havia água, a água começa a brotar. Para a gente tem algum impacto, mas para esse povo aqui, gente, é algo extraordinário. Na verdade, na maior parte do mundo, ter água abundante é um luxo. Eu não sei se você sabe disso, mas na maior parte do mundo, você poder tomar um banho do tempo que você quiser, porque aqui em Belém, se você quiser tomar banho de 1 hora, você toma banho de 1 hora, A conta vai ficar cara depois, a conta de luz, porque a de água às vezes nem fica muito cara. Você pode fazer, mas tem lugares no mundo que se você fizer isso, eles cortam a água, não pode. E a gente, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de água, a Terra é chamada de planeta azul, Deveria ser, planeta Terra, perdão, deveria ser chamado de planeta azul, porque quando a gente olha de fora, tudo que a gente vê é água, é um planeta coberto de água. Mas aqui está o grande detalhe, só 2,5% da água que existe no planeta Terra é doce. Você sabia disso? De toda a água que existe na Terra, 2,5% dela é feita de água doce. E eu parei ontem para fazer uma pesquisa, bota os números aqui para mim em algum lugar, vamos lá, só para você ler comigo e entender um pouco, só para a gente situar. Desses 2,5% de água doce, nem tudo está à mão. Elas se dividem da seguinte forma, vamos lá. Geleiras e calotas polares. Eu estou falando de 2,5% de água doce que existe no nosso mundo. 69% estão nas geleiras, E a gente achava que estava nos rios aqui da Amazônia, em cima da água, onde a gente pode ver. Aí temos aqui, águas subterrâneas, aquíferos, lençóis freáticos. 30% da água doce está escondida debaixo da terra. A gente nem vê, mas tem aí embaixo. Está tudo guardado, tudo escondido. Rios e lagos, olha só, nem 1%. E boa parte disso aqui está debaixo dos nossos pés aqui na Amazônia, ô terra abençoada, essa terra que nós vivemos, Terra molhada, terra cheia de água. E o que estão descobrindo agora, que são, aqui, cadê, tem um outro, cortou um outro aqui, perdão, atmosfera, que são os rios que são chamados de rios voadores, Água que está parada aí na atmosfera e em pântanos. Então note que a gente quando fala de água, a gente entende, mas para esse povo, para esse contexto aqui, a água era algo muito precioso. Quando a gente lê o Salmo 46, versículo 7, não precisa colocar não, Rubens, só para facilitar. Salmo 46, versículo 7 diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Claro que há aqui o contexto literal do que vai se cumprir, mas ao mesmo tempo esse texto remete à volta da presença de Deus, a glória de Deus, sabe? O agir de Deus no meio do povo. É melhor do que água, alimenta mais do que água, a presença, a glória de Deus no meio das pessoas. Esse rio aqui do Salmo 46 é o rio que alegra a cidade do Senhor, é a sua presença, a sua glória no nosso meio. De que adianta às vezes a gente ter água, mas está sedento da glória e da presença de Deus? Por outro lado, às vezes você pode nem ter água, mas a glória e a presença de Deus satisfaz o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. Que coisa linda! Nós temos aqui eu poderia dizer assim, uma sinalização do profeta Ezequiel que fala sobre isso. E ele usa a figura de um rio. Ele vai falar sobre o rio que flui do templo.
E aí no versículo 1 ele vai falar da origem do rio. Preste atenção, Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, atenção, muita água, debaixo do limiar, da fronteira, da fundação do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Dá para você imaginar essa visão? O templo, e de repente como se fosse um olho d'água, aquela água, né, começando a fluir, a brotar debaixo do templo, indo em direção ao oriente. Ele usa essa linguagem aqui para falar da casa do Senhor. E na verdade, desde o capítulo 40, Ezequiel está falando não só do templo restaurado, mas o foco aqui é importante, é a presença do Senhor. Não é só a água, mas é a presença do Senhor que está retornando para aquele lugar. A presença do Senhor que alimenta todo o foco aqui, não somente para o templo físico, mas para o cenário daquilo que Deus estava fazendo no mundo todo e a fazer a partir daquele momento. Ezequiel, claro, ele está observando o que parcialmente se cumpriu quando o povo volta do cativeiro, porque o povo voltaria do cativeiro. O povo reconstruiria, reedificaria o templo naquele lugar. O templo físico seria reedificado. Mas existe algo que ia muito além do templo físico. O que era? Era a presença de Deus que ia fluir daquele lugar e ia cobrir os 4 cantos da terra. Que coisa maravilhosa. E esse rio aqui também, claro, nós estamos vendo a presença de Deus contemplando hoje, cobrindo os 4 cantos da terra, mas também o cumprimento literal dessa profecia, que nos últimos tempos nós vamos ter a oportunidade de acompanhar, de ver e de contemplar com os nossos próprios olhos. Olha o que outros profetas disseram acerca disso. Joel capítulo 3, versículo 18, se puder, vou pedir à mídia que me acompanhe rapidamente. Joel capítulo 3, versículo 18, claro que esses textos aqui são textos que trazem uma linguagem às vezes um pouco poética, linguagem da época que eles tinham, mas é claríssimo, é claro para a gente entender, diz assim: e há de ser naquele dia que os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. Quando o texto está dizendo isso, e o profeta, mosto, leite, ele está falando de provisão. Nós vimos lá que esse rio, quando ele passar, ele vai trazer o quê? Frutos, árvores que trarão cura. Aqui ele está fazendo a mesma identificação. Montes destilarão mosto, outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Olha que coisa linda. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará todo o vale de Sitim. Vale de Sitim é o vale do Mar Morto, aquele local. Então, nós temos aqui um outro profeta, numa outra época, falando exatamente sobre isso. Zacarias capítulo 14, versículo 8 e 9. Novamente, outro profeta, outro homem, relatando a mesma coisa que vai acontecer aqui nesse lugar. Zacarias 14, 8 e 9. Obrigado, deixa eu ler aqui da tela grande com vocês, que o braço ficou pequeno aqui. Naquele dia também sucederá que correrão para Jerusalém águas vivas. Metal sucederá isso. Pode passar o próximo versículo. Olha que coisa interessante. O foco não é a água. O foco é a glória e a presença de Deus no meio do povo. Eu quero que você entenda isso. Porque às vezes a gente lê esses textos e a gente quer discutir. Isso aqui é isso, que tipo de água é? Vai ser em tal lugar, vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. E tem coisas que eu não sei se vai acontecer um pouquinho antes, um pouco depois. Uma coisa eu sei, vai acontecer. Mas o mais importante é isso: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. A glória de Deus retorna para aquele lugar. O foco de tudo que nós estamos estudando aqui, o que se celebra, eu estava pensando, e a gente, quando ensina, né, a batalha escatológica, Ezequiel capítulo 37, e claro que de vez em quando alguém fala: pastor, eu entendo desse jeito. O outro vai dizer: não, pastor, eu entendo que vai ser nesse lugar. Glória a Deus, todos nós entendemos que vai acontecer. Agora o foco principal é: o Senhor será rei, o Senhor será entronizado e a presença dele vai se manifestar. Não perca a visão disso. A glória de Deus está retornando. A glória de Deus está fluindo. A glória de Deus está fluindo não só para aquele tempo, mas está fluindo para hoje. A graça de Deus nos alcançou, entrou pelos desertos, entrou pelos vales, e aonde havia a morte, ela transformou tudo isso em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias, eu não vou demorar, novamente, há 2 semanas atrás eu falei sobre isso. Lembra da história que quando Jesus voltar,
Qual é o primeiro lugar que Jesus vai colocar o pé aqui na terra, hein? Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer com o Monte das Oliveiras, hein? Ele vai partir no meio, vai abrir um caminho. O engraçado é que da frente para o templo, para o Mar Morto, só tem um objetivo geográfico. Sabe qual é o nome dele? Monte das Oliveiras. Como é que um rio vai passar por cima do Monte das Oliveiras? Não vai passar por cima, vai passar pelo meio, porque Jesus vai abrir uma fenda bem no meio para que ele possa passar. A Bíblia toda se encaixa. Então a gente tem aqui exemplos, é extraordinário como tudo isso acontece. Isso foi, gente, de encorajamento para o povo do exílio. O povo está no exílio e Ezequiel está dizendo, gente, vocês vão voltar. Vocês vão reconstruir. Gente, a glória de Deus vai voltar a se manifestar. A glória de Deus vai voltar a fluir. Animem a família de vocês. Traga toda a família. Ninguém vai ficar para trás. Vocês vão trazer a família de volta para o exílio. E a glória de Deus vai se manifestar no templo novamente. E isso também tem que ser de encorajamento para todos nós. Por quê? Porque muito disso vai se cumprir nos nossos dias. Nós também vamos nadar nesse rio. Nós também vamos sentir a glória, contemplar a glória do Senhor. Traga o maior número de pessoas que você conhece. Convide sua família, convide seus irmãos. Mergulhe nesse rio. A salvação de Deus está disponível para a sua vida. Há encorajamento para você. Foi para eles, foi para nós que estamos aqui hoje. Há um rio, ele está dizendo. Esse rio, ele vai nascer no templo. E esse rio, claro, simboliza muita coisa, mas simboliza a glória de Deus. Agora preste atenção comigo. A progressão desse rio, isso aqui é algo extraordinário. A Bíblia toda é extraordinária. Na verdade, eu quero dar uma pausa aqui. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, pelo alimento que é a palavra, pela verdade que é a palavra. Nós amamos a tua palavra, ó Deus. Tua palavra é doce, tua palavra é agradável, tua palavra é viva diante de nós. Que coisa linda a palavra. Versículo 3. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, né? Tendo uma vara, tendo uma fita métrica. Mediu 1000 côvados, 1000 côvados, 500 metros. Então vamos fazer conta junto. Ele sai, ele mede 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas. Águas que davam aonde? Hein? Tornozelo. Então eu quero que você imagine comigo. A gente imagina isso aqui, né? Um igarapézinho, né? Um olho d'água. Gostoso, aquele clarinho que você olha, você não tem nem medo de colocar o pé lá dentro, friozinho, né? Você andou aí 500 metros, colocou o pé nele, ótimo. Você faz isso porque você consegue enxergar. Versículo 4. Mediu mais 500 metros, me fez passar pelas águas, e agora as águas me davam nos joelhos. Uma das coisas que faz a gente entrar na água, por exemplo, Salinas, tem uma praia fantástica, né, em Salinas. Por que eu gosto tanto daquela praia? Eu gosto daquela praia por quê? Porque você mergulha aonde você enxerga. Tem praia que às vezes a gente entra, é um buraco aqui. Você entra e aí daqui a pouco você entra, você nem sabe onde está pisando. Eu gosto da praia lá de Salinas por quê? Porque a maré, ela seca, ela sobe e você consegue enxergar o local onde você vai pisar. Então aqui, o homem, né, é uma teofania, uma representação de Deus. Está chamando Ezequiel, está guiando Ezequiel. Ezequiel não está indo porque quer. Ezequiel não está se auto-revelando nada. Ezequiel não está fazendo, ele está esperando ser chamado por Deus para o lugar da sua presença. Ele está falando, vem mais um pouquinho aqui comigo. E ele enxerga, por quê? Porque ele vai andando e ele vai enxergando. Opa, 500 metros, a água está dando aqui no joelho, né? Dá para andar um pouco mais. Aí o homem, imagine comigo, se afasta um pouco mais, 500 metros. Não é pouca coisa, mas também não é nada absurdo. Estamos falando aqui de no máximo 2.000 metros, você consegue enxergar. Esse homem se afasta, agora mede mais uma vez, a água já começa a dar onde? No lombo. Claro que qualquer um de nós, Chiquinha está olhando aqui para mim sorrindo, né? Qualquer um de nós com água no lombo, você já começa a perceber. Sei nadar? Não sei nadar. As águas estão turbulentas? Não estão. Dá para ver o fundo para onde a gente está indo? Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. O homem convida Ezequiel. E ele vai dizendo, ficou claro aqui, né? Anda 500 metros, mais 500 metros. Primeiro, água no tornozelo, água no joelho, água no lombo. Depois, mais 500 metros, ele fala, não, aqui não dá mais. Aqui eu preciso nadar.
o rio já ficou grande demais, não dá para a gente tocar o pé no fundo. Não há como passar. O que é importante observar aqui é o crescimento. Ponto 2 fala da progressão do rio. É o crescimento exponencial que esse rio tem. Crescimento de potência, crescimento de tamanho, crescimento de volume das águas, mas acima de tudo, crescimento de poder para curar, para tocar, para fazer coisas extraordinárias. Porque há um significado espiritual aqui. Todo rio, ele começa com uma nascente. Todo rio começa com um olho d'água. Só que nenhum rio em 2 quilômetros vira um rio caudaloso desse jeito. Não existe. Pode pesquisar, qualquer rio que existe. Não há um rio que você nasce, e de rio a gente pode falar, porque nós conhecemos muito de rio na nossa região. E eu vou mostrar para você, esse rio aqui, ó. Mostra para mim uma foto que está só um riozinho. Eu não sei se você conhece esse rio aqui, ó, mas eu vou mostrar. Alguém sabe que rio é esse aí? Hein? Vamos lá. Que rio é esse? Oi? Não é o Rio Jordão. Não, não é em Marituba. Essa foto foi tirada em Arequipa, no Peru. Eu bati essa foto. Isso aqui é a nascente do Rio Amazonas. Você acredita nisso? Hein? Isso aqui é a nascente do Rio Amazonas. Se fosse na visão de Ezequiel, a vontade que eu tinha de virar essa tela, botar essa tela aqui, andou. Eu estou pisando aonde? Nos tornozelo, nascente do Rio Amazonas. Tem um ponto mais para frente, Rubens, que é a rocha de onde sai, que é propriamente dito o olho d'água. Nós não batemos essa foto, sabe por quê? Porque daquele local onde ela fica rasinha, a esse local aqui, mais de 200 quilômetros. Atenção para isso. Olha a distância que leva, Rio Amazonas, hein? Volta lá a foto anterior, Rio Amazonas, né? O que nós fizemos? Nós fomos lá, essa foto tem a Luana acho que deve ter uns 12 anos, 15 anos, 20 anos. Nós tínhamos uma base missionária em Arequipa, no Peru, e a gente ia todo ano 2 vezes, né? 12 anos, né? E a gente ia muito, pode colocar a próxima foto, por favor. E olha o que nós fizemos com o Rio Amazonas. A gente ia batizar os índios lá, que a obra missionária ganhava no rio Arequipa. Pense numa água gelada. Nós estamos falando aí de água que derrete montanha. Você entra assim, você vai perceber que tu não vai me ver batizando em nenhum momento aí, né? O pessoal falou, pastor, batiza. Eu falei, não, é só os discípulos de Jesus que batizavam. Vou ficar só aqui olhando, não quero entrar na água. Passa a próxima foto aí, por favor. Olha o que nós fizemos. Vocês lembram que há 12 anos atrás deu uma seca tremenda no Rio Amazonas? Tá aí a causa, porque a gente fechou o Rio Amazonas. Está aí, ó. A gente represou um pedacinho ali para fazer o batismo. E fomos batizar, pode passar, os irmãos que foram alcançados nessa que está aí, ó. Pense, foto antiga. Nascente do Rio Amazonas. Essa nascente, ela está a milhares e milhares de quilômetros. Ela nasce em Arequipa, no Peru, tem uma nascente. Ela vira um córregozinho, ela anda centenas de quilômetros, como se fosse um igarapé, que ninguém dá valor para nada. Só que ao longo desse caminho todo, o que vai acontecendo aí? Se junta outro olho d'água, aí começa a ter a chuva que dá nas cordilheiras, aí tem uma outra frente, vai andando, cruza no território brasileiro, aí vai se juntando vários rios e vira o maior rio de água doce que existe no planeta Terra. Só que para isso acontecer, milhares e milhares de quilômetros. Agora, esse rio que vai nascer no templo, negativo. Ele nasce pequenininho, daqui a pouco ele já é caudaloso, ele alcança e ele cobre toda a terra com o seu poder. Diferente. É um rio que não se explica por mãos humanas, por processo, por propósito humano. Ele não cresce por origens naturais, ele cresce da presença de Deus, simboliza a presença de Deus que vai cobrir toda a terra. Deus não precisa, lindo demais a gente ver tudo isso, seguir os panoramas da natureza, o próprio Deus criou isso, mas quando ele fala relativo à criação, eu ajo desse jeito, relativo ao maior rio de água doce da terra, eu ajo desse jeito, agora relativo ao retorno da minha glória, ao impacto da minha glória, ao alcance da minha glória, não precisa de muito tempo não, é um pulinho daqui para cá e a minha glória enche, e ela cobre toda a terra. Que coisa extraordinária, a transgressão, a progressão, o crescimento desse rio. E eu vou terminar, meu tempo já chegou. E aí depois o papai, se quiser completar alguma coisa, ele encaixa, né? Vamos lá para me ficar. Ponto 3,
poder transformador. E eu vou falar sobre todos esses aqui do rio, porque isso aqui é o principal. Versículo 6 em diante, vamos ler juntos. E me disse, olha só, Deus dizendo para ele: viste isso, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, tanto de um lado como de outro. E então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto, as águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde passar esse rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde passar esse rio. E tudo viverá por onde passar esse rio. E tudo viverá por onde passar este rio. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores em Engede, em Eglaim. Haverá lugar para se estabelecer em rede. Seu peixe, segundo suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão efetiva. Ele fala agora aqui do Mar Morto. Vamos lá, eu preciso falar de geografia. Quem aqui já teve a oportunidade de ir ao Mar Morto, né? Então pronto, você pode perguntar: Mar Morto, o nome já diz, ele é morto. É o lugar mais baixo da terra. Então não tem como escoar nada para lugar nenhum. Como é que eu tiro a água desse lugar e levo para outro lugar? Não tem. Não tem como você escoar por gravidade se você já está no lugar mais baixo da terra. Então o Mar Morto, ele recebe água, ele recebe sedimentos. O sol evapora, mas os minerais ficam. E isso vem acontecendo há milhares de anos. E aquele lugar está lá. É um lugar seco, é um lugar sem vida. O interessante do Mar Morto, vamos lá. Quem aqui já tomou uma enguiada? Você vai tomar um banho de piscina, aí você dá aquela engolida assim, engasgada de água doce, né? Não é confortável, não é. Agora, se você der uma engasgada de água salgada, pior ainda. Você está no mar, né? Aí você erra a hora de respirar e entra aquele negócio de água. Agora, se você der uma enguiada de água no Mar Morto, meu amigo, te prepara. Tem avisos quando entra lá. Por quê? Porque a água do Mar Morto é 10 vezes mais a concentração de sal. É uma água pastosa. É estranho, parece um óleo. Você não consegue afundar. Eles dizem, olha, não coloca no olho, não deixa cair no olho, não bebe essa água. A gente teimoso, né? Pega a água, bota um dedinho na boca, assim, coloca. É um negócio impressionante. É ácido, é agressivo. A gente entra todo cortado, né? Eu lembro quando era criança, tinha impinge, aí a mamãe passava Vodol. Não precisa nem de Vodol, você entra no Mar Morto, você sai curado. Cura tudo, limpa tudo que tem. E a gente entra no Mar Morto. O Mar Morto, gente, é um lugar diferente. Eu fiz um vídeo também aí do Mar Morto, da parte bonita, tá? Porque o Mar Morto tem uma parte que é bem lameada. Só para você ver como é que é o leito do Mar Morto na entrada. Bota o vídeo aqui, o Rubens, por favor. E tem o videozinho aí. E o piso dele é sal. Sal mesmo, não tem como viver nada lá, não tem nenhum tipo de peixe, não tem nenhum tipo de... Eu mandei aí no grupo, eu vou olhar aí, bom, então, vou pedir, vê se está aqui para mim, aí se tiver, aqui está, vê para mim no grupo, aí tem um vídeo. Mas é um lugar seco, é um lugar completamente sem vida. E o interessante é que é o lugar mais baixo da terra, não tem como tirar nada de lá. E claro que essa simbologia aqui, e eu vou ser bem pragmático falando isso, né? É interessante por quê? Porque o rio de Deus, a cura de Deus, a transformação de Deus, a presença de Deus, chega nos lugares mais baixos, mais secos, mais mortos, mais intransformáveis, para trazer vida e fazer aquilo que ninguém pode fazer. Aqui a presença de Deus está falando de algo que não tem explicação. É o local que não tem nenhum tipo de vida. Uma vez fizeram um estudo, e se pudessem diluir a água do Mar Morto, atenção para isso, se você colocasse tanta água doce lá dentro, para que aquele mar que hoje é salgado, pudesse virar um mar com condições de nado, ficaria maior do que toda aquela região, não dá para diluir. Outra coisa, não precisa diluir, porque o rio de Deus não vai diluir, ele vai transformar, ele vai curar, e ele vai mudar a essência daquele lugar.
Tem coisas na nossa vida que a gente está pensando, como é que eu vou diluir, como é que eu vou processar, como é que Deus vai tratar, como é que alguma coisa vai acontecer. Existem momentos onde o rio de Deus flui, onde a presença de Deus preenche, e Deus ele transforma, ele muda a essência das coisas. É o que vai acontecer. Esse rio, ele vai entrar, e a Bíblia diz que vai ter tanto peixe, vai ter tanta vegetação, vai ter tanta vida, e que além disso, vão ter pescadores que vão estar do outro lado e vão estar ajudando. E o melhor de toda essa história, é que tudo isso aqui, é só uma amostragem, é só um aperitivo, do que Jesus vai fazer quando restaurar todas as coisas. A Bíblia não tem obrigação de contar tudo não. Isso aqui é só a sobremesa, do que Jesus vai fazer quando Ele reinar aqui sobre essa terra. É só um pouquinho. Pense nos principais problemas da sua vida. Eu olho para isso aqui, sabe? E eu glorifico a Deus por quê? Porque Ele vai curar o mar. E algo a mais. Ele vai trazer os peixes. E algo a mais. Diga para quem está perto de você. Ele vai colocar as árvores. E algo a mais. Agora diga com fé para esse irmão, ele vai alcançar a tua família e algo a mais. Ele vai cuidar da tua casa. Os rios de Deus vão fluir naquele lugar e algo a mais. Tranquiliza o seu coração. Ele está fazendo. Ele está falando aqui de um rio que flui por lugares, um rio que faz aquilo que ninguém pode fazer. Eu fico pensando, quando Jesus reinar, quanta coisa vai acontecer. Eu olho para essa, conhecendo um pouco da geografia, eu acho impressionante, porque eu olho para o Mar Morto. Achou o vídeo, baby? Aí, já bota aí para mim se tiver o leito. Isso aqui é o leito do Mar Morto, gente. Isso aqui é sal. Você pisa e caminha literalmente em sal. Olha a quantidade de sal que tem aí. É sal para tudo que é lado. E eu fico imaginando, não tem uma planta, não tem um peixe, não tem nenhum girino lá, tem nada naquele lugar. Não dá nada, não tem formiga, não tem nada perto do Mar Morto. Mas a Bíblia diz que quando o rio de Deus fluir por aquele lugar, vai ter fruta, vai ter planta, vai ter peixe de todas as espécies. As pessoas vão trazer rede. E talvez a sua vida esteja do mesmo jeito, esteja seca, sem vida. Quando o rio de Deus fluir aí onde você está, vai florescer, vai haver cura, vai haver restauração, porque a presença de Deus é capaz de fazer isso. A presença de Deus vai fazer isso. E eu termino com uma analogia sobre água. E Pai, fala do último ponto, depois Deus está aqui, senão eu posso falar, porque senão vai ficar faltando. João capítulo 4. João capítulo 4. Jesus chega na beira de um poço. Tem uma mulher. A vida dessa mulher está seca. Ela tinha a água natural, mas ela não tinha a água da vida. Nós aprendemos ontem no centenário, Gênesis capítulo 24, quando Rebeca foi buscar, que ela foi de manhã. Meio-dia, essa mulher seca com cântaro, ela vai buscar água porque ela tinha sede. Ela tinha uma sede, ela precisava que essa água fluísse na vida dela. E ela procurava essa água em relacionamentos, não encontrava. Ela procurava em outros lugares. Quando ela chega, antes dela chegar, tem um homem sentado. O poço de água viva sentado em cima do poço de água natural. E Jesus fala para ela: me dê um copo de água, por favor. A mulher, incapaz de reconhecer seu próprio estado, vira para Jesus e fala: como é que pode? Como é que pode? Tu homem, judeu, eu mulher, samaritana, e tu falas comigo? Cara, Jesus é demais. Jesus olha para a mulher: se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse qual é o rio que pode fluir na tua vida, se tu soubesse qual é a água que eu tenho para te dar, tu me pedirias água, e eu não te daria essa água aqui do poço. Eu ia te dar uma água viva. Viva. A mulher vira para Jesus. Eu vou sentar aqui no lugar da mulher. Mas tu não tem nem balde para pegar água. Como é que tu vai me dar essa água viva? Tu não tem como fazer isso.
E ela começa a querer ensinar Jesus, né? Porque Jacó colocou aqui suas descendências, tal. E Jesus é tão paciente que Jesus ele escuta. Aí quando Jesus vê que já não tinha mais razão de fazer isso, ele vira para a mulher, fala: mulher, chama lá o teu marido. A mulher entende e fala: eu não tenho marido. Jesus falou: isso tu falou certo, porque tu já tivesse 5, e o que tu tem agora, nem teu é. Tocou no quê? Não foi na moral. Jesus não quis constranger a mulher. Jesus tocou na sede que ela tinha. Na sede. Hoje Deus te trouxe aqui por quê? Porque existe um rio. Existe uma água. Uma água que é capaz de saciar a tua sede. Uma água que um dia saciou a nossa sede. Por que essa multidão toda está aqui hoje? A gente tem muita coisa para fazer. Poderia estar descansando, poderia estar com a família, todos nós poderíamos. Mas um dia nós estávamos sedentos igual aquela mulher. Alguns sedentos na prostituição, alguns sedentos no vício, alguns sedentos na depressão, alguns sedentos na dor, com a família destruída. E nós chegamos perto de Jesus e nós bebemos dessa água. E nós olhamos aqui como a água tem algumas analogias poderosas na Bíblia. Nós temos aqui Ezequiel dizendo, a gente olha, poxa, que poder tem essa água viva que Jesus tem. Mas aqui o texto está falando de uma água que vai passar por locais secos, locais impossíveis, locais onde a probabilidade é zero da vida nascer. E ele está dizendo, por onde esse rio passar, haverá vida. É o poder que o Evangelho tem. É impressionante o poder que o Evangelho tem de gerar vida. Quando o Evangelho entra numa família, ele gera vida. Quando o Evangelho entra numa casa, ele gera vida. Quando o Evangelho entra num coração, ele gera vida. Quando o Evangelho entra no ambiente, ele transforma aquele ambiente e ele gera vida. Pastor, me explica a dinâmica disso. Eu não sei quando, eu não sei em que velocidade, eu não sei se vai ser em 500 côvados, se vai ser em 1,5 km, mas o texto diz que esse rio vai passar e por onde ele passar, ele vai transformar as coisas. Fique de pé comigo, eu quero terminar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Deixa eu ouvir o tempo central, diga bem forte. Quero beber. Declare bem forte, se você tem sede. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em mais águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. estou há 45 minutos
Já vou devolver ao nosso pastor. Coloca aqui o nosso esboço para mim, por favor. Nesse rio haverá vida. Nesse rio, fica aqui comigo, gente, fica aqui comigo. Haverá provisão, porque haverá frutos, haverá transformação. Nesse rio haverá cura. Cura. No final está dizendo, as folhas dessa árvore lhe servirão de cura. Nós estávamos no centenário sexta-feira, e eu ouvindo aqui o Vaguinho pregar a história dele, né? O grupo Os Morenos, as músicas que ele fez. E eu lembro que eu conheci o Vaguinho logo depois que ele aceitou Jesus. E claro, gente, conversão é algo precioso em qualquer momento que isso acontece. Mas o Vaguinho foi uma daquelas pessoas que aceitou a Jesus quando ele estava no auge, sabe? No top, sendo convidado, demandado, com a vida toda destruída, sem conseguir se libertar do vício. E aí ele entregou a vida a Jesus naquele momento. E eu fico imaginando, quem é que pode curar um cara desse? Viciado na prostituição, viciado no álcool, com tudo ao seu redor, um prato de cocaína todo dia. Só tem uma pessoa que pode fazer. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Ele provou dessa árvore e ele foi curado. Está lá a prova, curado. Esse rio, ele vai trazer, vida, provisão, ele traz cura. E no último capítulo agora, a última revelação, Ezequiel, ele distribui as tribos, ele distribui toda a terra. E note que a gente falou até aqui, as tribos do norte, muito tempo antes caíram para a Síria. Até agora elas não são pauta. E aí a gente está falando de Judá. Mas agora ele fala de uma restauração que vai acontecer para toda Israel. Não só para todo Israel, para todos nós que aqui estamos. Porque agora ele vai falar de todas elas, de todas as tribos. E ele separa, e ele dá todo o ambiente, ele dá as medidas, tudo igual, porque Deus não faz acepção, cada um do seu lugar, tudo do mesmo tamanho. Mas aí quando dá no meio do capítulo, ele fala, parem tudo, porque no meio disso haverá a casa do Senhor, o templo do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Se Ele não for o centro da nossa vida, as coisas não vão fluir. Há um lugar no meio que precisa ser dado para Deus, que precisa ser entregue para Deus. E aí ele fala das características dessa cidade, e eu vou concluir com isso. E aí no final, ele bota o nome dessa cidade. E o nome da cidade é O Senhor está ali. É o lugar onde nós vamos habitar. O Senhor está lá. Eu termino com a simbologia do rio. Ele fala para Ezequiel, Ezequiel, anda 500 metros, entra no rio. Tem gente aqui hoje que precisa entrar no rio de Deus. Tudo que foi dito aqui, as músicas, as canções, é Deus te convidando. Entra no rio, entra no rio. Não te assusta não, porque eu não vou te jogar de vez no rio. Mas vai ser um processo, você vai começar pelo calcanhar, depois você vai andar um pouquinho mais, você vai começar a chegar no joelho. Aí a vida vai vir, vai bater em você, sem que você queira, vai te colocar lá no lombo. Mas fica tranquilo, porque se tu afundares, igualzinho a Pedro, eu vou lá, eu te tiro, te trago para o barco, mas eu não te abandonarei. O problema é que tem gente que não quer entrar no rio, quer ficar com um pé na terra, um pé no rio. Ora no rio, ora na terra. Ora na terra, ora no rio. E Deus está te chamando hoje, dizendo, entra, vem comigo, me segue. Eu estou medindo, você não é obrigado a fazer. Note que Ezequiel não era obrigado aí não. O homem falou, e mediu e chamou. E Deus te chama hoje aqui nessa noite, nessa manhã. Se você está aqui hoje, e você precisa dessa cura que esse rio pode trazer. Se você precisa dessa provisão que a glória de Deus, que a graça de Deus, que a presença de Deus pode gerar na sua vida, eu quero orar com você nessa manhã. E eu quero convidar você, aí onde você estiver, se você nunca entregou a vida a Jesus, nunca confessou Jesus, mas hoje algo no seu coração diz, chegou a minha hora, chegou o meu dia, eu sinto que eu preciso andar nesse rio, entrar nesse rio. Ou se você entrou no rio, mas saiu fora dele, e Deus está te convidando agora a andar em locais mais profundos, a viver uma vida mais profunda, a depender mais dele. Aí onde você está, eu vou pedir que você levante sua mão direita
bem alto, eu quero orar por você. Se você precisa de salvação, bem alto, mantenha levantado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bem alto, bem alto. Se você precisa entregar a vida a Cristo, mantenha sua mão levantada, bem alto, eu quero orar por você. Isso. Olha quantas mãos nós temos levantadas aqui. Eu vou repetir, se você quer dedicar a sua vida a Cristo, olha só quanta gente. Eu vou pedir que você aplauda, celebre Jesus, faça festa por Jesus, por essas vidas preciosas. Melhor do que isso, se você levantou a sua mão, eu quero dar um abraço em você aqui na frente. Rompa do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente, rapidinho. Eu quero dar um abraço. Aplauda quem está perto de você, aplauda quem está perto de você. Pode seguir a mesma música, isso? Pode celebrar quem está perto de você, todos. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. eu quero Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Cante comigo. Que flui do teu grande amor. Aí dá espaço para você. O rio te chama. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar. pois leva a Vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Deixa eu ouvir esse coral bonito. Sacia minha sede. Nós temos sede. Da tua fonte de águas vivas. Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Tome seu assento, glorificando, adorando a Jesus.